Pastor Eric, por favor, coloca o versículo para mim. Vocês viram para lá, por favor? Vamos ler juntos, gente? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem aqui é mãe? É fácil dar um filho? Pois é, mas foi isso que Deus fez. Ele deu o único filho dele por nós, né? E nós nem merecemos, né? Porque todos os dias pecamos e erramos contra Deus. Mas mesmo assim, sem olhar nossas qualidades, os nossos defeitos, o nosso merecimento, Ele deu o filho dele por nós. E isso é o quê? Renúncia. Deus, Ele renunciou ao filho dele por nós. Trazendo para o casamento, um casamento saudável, ele tem que ter renúncia. Porque não existe casamento saudável sem renúncia. Porque eu disse que Deus, Ele deu o filho dele, Ele renunciou ao filho dele, sem ao menos nós merecer. Porque assim é no nosso casamento. Se a gente for olhar o nosso cônjuge, a gente vai dizer assim, ó, ele nem merece. Por que eu vou fazer isso por ele, se ele não merece? É assim ou não é? Eu sei que é assim. Mas não temos que fazer por merecimento. Porque a partir do momento que assumimos um compromisso perante a Deus com o nosso casamento, também dizemos para Deus assim, ó, eu aceito renunciar diariamente. Porque casamento, ele é renúncia. Temos que renunciar à nossa natureza, temos que renunciar aos nossos pensamentos, os nossos achismos, a nossa natureza principalmente. Renunciamos diariamente. Se a gente não renuncia, a gente tem um relacionamento fadado ao fracasso. Eu digo porque meu casamento, graças a Deus, glória a Deus por isso, eu tenho um casamento saudável. Mas para o meu casamento ser saudável, teve que haver muitas renúncias. Enquanto não houve renúncia, não houve casamento saudável. Não houve entendimento, não houve cumplicidade, não houve respeito. Então, mulher, se você quer ter um relacionamento saudável, não olhe se seu esposo, se o seu cônjuge, ele merece ou não. Eu acho que esse julgamento cabe a Deus. É Deus que sabe o quanto merecemos e o quanto não merecemos. Esse é um papel de Deus. E o grande erro das mulheres é que muitas vezes ela quer assumir o papel do Senhor na vida do esposo. E isso não dá certo. Para eu ter um casamento saudável, eu tive que renunciar à minha natureza. Muitas vezes estando certa, tá? Quantas vezes eu estava certa? Mas mesmo assim, para prevalecer a paz dentro da minha casa, dentro do meu casamento, eu assumi o papel de errada. E isso não quer dizer que estamos perdendo a nossa identidade. E isso não quer dizer, talvez para o mundo sim, porque as pessoas que estão ao nosso redor, ela vai dizer, você é besta. Não faça isso, você está sendo uma mulher boba. Homem não, eu já ouvi muito isso. Homem não gosta de mulher do seu tipo. Homem gosta de mulher braba. Mulher grossa, porque quando você se abaixa demais, ele monta em cima. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito. Só que meus ouvidos, eles estão tampados para a voz do mundo. Porque eu escolhi ouvir a voz do Senhor. E quando eu tive esse entendimento, tudo passou a fazer sentido. Quando o mundo disser para vocês assim, ó, você é besta. Não vá dessa maneira. Homem não gosta de mulher assim. Faça o oposto. Porque você está no caminho certo. Porque as coisas de Deus são loucas aos ouvidos do mundo, aos olhos do mundo. Então, quem é do mundo não entende as coisas espirituais. Entende? Então, quantas vezes eu quis mudar o meu esposo? Eu quis que ele seguisse o meu conselho. Naquele momento, o meu conselho era bom, era correto, mas só era só para mim. Porque tem conselhos, mulher, que só faz sentido naquele momento para você. Mas não é o seu papel falar aquilo. Tem papel que é do Senhor. Tem coisas que seu esposo ele não vai te escutar, porque não é o seu papel naquele momento. É o papel de Deus. E teve coisas que eu falei lá atrás com meu esposo, que ele não aceitou. Independente de meu esposo ele ser pastor, por trás dessa gravata existe um homem como seu esposo.
que tem machismo, que tem orgulho, porque nós temos um lado orgulhoso. O homem, ele também tem, até maior do que a mulher. O homem, ele é machista, faz parte do sangue dele. Então, por trás da gravata existe um homem que muitas vezes ele não vai me ouvir. E está tudo bem, mas nem sempre foi assim. Quando ele não me ouvia, era um conflito, porque eu sabia que aquilo ali, porque parece que a mulher tem um olhar, né? Ela vê lá na frente. Então, a gente quer impedir que nosso esposo ele tropece, porque a gente sabe que quando ele tropeçar, automaticamente vai respingar em nós. Mas vai ter momentos que não vai funcionar. Eu sinto dizer isso para vocês, mas não vai funcionar, porque comigo não funcionou. Mas vai ter momentos que, em vez de você falar, você vai renunciar e você vai silenciar para ele. Porque eu aprendi a renunciar para ele, a silenciar para ele. Mas aquele silenciar para ele, eu aprendi a orar. E eu digo para vocês que dá muito certo. Ore pelo coração do seu esposo. Em vez de você reclamar aquilo que você já reclamou 10 vezes, né? Que a gente fala a primeira vez, não funciona, a gente fica retrancada, a gente fica zangada. Você fala a segunda, não vai funcionar. Não fala mais. Silencia. Quem já teve atendimento comigo sabe que eu sempre falo, silencia. Mas silencia só para ele, vai orar. Ora pelo coração dele. Ora para Deus abrir a dele, os olhos dele, que ele seja sensível à voz de Deus, mas que também Deus use para que ele seja sensível à tua voz. E quando você menos esperar, aquilo que você falou lá atrás vai fazer sentido para ele. Porque tem coisas que eu falei a meu esposo lá atrás que hoje faz sentido, que hoje eu vejo ele fazendo. E eu entendo que aquele conselho não era para mim, era de Deus. Deus que tem que falar. Tem papel, mulher, que não é seu. Tem papel que é do Senhor. Outra coisa, falar sobre a espiritualidade do esposo. Já orou? Não é papel seu. É papel de Deus. Cuida da tua vida espiritual, porque se tua vida espiritual está bem, Deus ele vai te dar sabedoria para falar no momento certo, para agir no momento certo. Porque eu aprendi. Eu era muito individualista. Tinha que ser naquele momento. Se eu achar que aquilo ali é certo, eu falava. E se ele não fizesse, chateava. Porque minha opinião tinha que prevalecer. Prepotência. Então, renúncia a isso, é você renunciar à sua natureza. Muitas vezes a gente julga assim, ó, meu casamento não vai bem porque meu esposo não muda. Mas a primeira mudança, mulher, vem dentro de você. Deus, ele não quer. Deus, quando ele uniu o casal, se tornou uma só carne. Então, a mudança não é para um, a mudança é para os dois. Então, meu marido tem que mudar, certo, ele tem que mudar, mas você também tem. Porque quando você mudar, automaticamente, Deus ele não fez o casal para um caminhar aqui e o outro aqui atrás. Deus ele fez o casal para caminhar lado a lado. Então, se você muda, o seu exemplo vai arrastar o seu esposo. Porque ele não vai querer ficar para trás. Ele vai querer caminhar lado a lado com você. Então, renunciar, né? Como Deus ele renunciou o filho dele. Natureza. Renuncia a sua natureza. Renuncia o orgulho. Como assim o orgulho? Quantas vezes eu estava chateada com meu esposo, mesmo eu estando certa, eu fui lá e pedi desculpa. Eu renunciei ao meu orgulho, porque a minha mente, o meu coração estava dizendo assim, você está certa. Mas eu tinha o poder na minha mão de sanar uma guerra dentro de casa, de quebrar a pata do diabo dentro da minha casa. E eu fui lá e eu pedi desculpa. Talvez, para os olhos humanos, eu perdi. Mas eu cresci em espírito. Eu cresci em Deus. E não tem nada melhor do que você crescer em Deus. Você passa a ver coisas que você não via outra hora. Então, assim, quebra o orgulho. Quebra o orgulho. Tem aquele momento que você vai ser só para você ouvir. Você quer falar, né? Ainda mais quando a gente está sendo injustiçada. Você ouve coisas que te machucam. E você quer falar. Aquele momento você vai renunciar. Você vai só ouvir. E aquilo que você queria falar para seu esposo, que você sabe que iria gerar um outro conflito, em vez de resolver, iria crescer mais, você vai dobrar o seu joelho e você vai falar com Deus. Isso é renúncia. E não é fácil. Hoje eu falar para vocês aqui é fácil.
mas fazer não foi fácil. Quantas vezes eu derramei lágrimas que ele não viu? Porque houve um tempo que eu quis derramar lágrima para ele ver, porque eu queria que ele visse que eu estava sofrendo. Mas nós mulheres temos isso, né? Somos sentimentais, somos sensíveis. E tem horas que a gente quer ver realmente que ele fez algo, a gente quer que ele enxergue que ele fez algo que nos machucou. Mas de nada adianta. A sua lágrima tem que ser para o Senhor. Porque o Senhor tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Então, quantas vezes eu chorei e ele não percebeu? Quantas vezes eu cozinhei sem querer cozinhar? Né? Quando a gente está chateada, a gente não quer fazer nada. Né? Aí vem aquele, ele não merece. Olha o que ele fez comigo, olha o que ele me falou. E quando a gente lembra daquelas palavras, parece que é uma faca aqui, né? Cortando. Então, quantas vezes eu fiz sem querer fazer? Mas porque não era para ele, era para o Senhor. Passe a ver o seu casamento como algo para o Senhor, uma oferta a Deus. Cuide do seu esposo, sem olhar se ele merece ou não. Ou então sem dizer assim, ó, eu estou fazendo demais. Quando você pensa que você faz demais, você para. Porque vai chegar um momento que uma palavra dele vai te ferir e você vai parar. Mas quando você fala assim, ó, eu estou fazendo porque o meu casamento é para glorificar o nome do Senhor. Você não para, você quer fazer mais e mais. Sabe por que eu faço para meu esposo? Porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero que o meu casamento seja exemplo. Porque se meu casamento for exemplo, eu estou fazendo a obra do Senhor. Porque dentro da nossa casa é a nossa primeira obra com nossos filhos. Eu mudei muito o meu jeito com meus filhos, porque eu quero glorificar a Deus. Então, não queira glorificar a Deus só colocando uma oferta no altar. Não queira glorificar a Deus sendo uma grande coluna da casa do Senhor, fazendo a obra nas ruas. Mas glorifique primeiro dentro da sua casa, com o seu casamento. Seja exemplo como esposa. Seja uma esposa zelosa, cuide da sua casa. Quando você limpa a sua casa, você está glorificando a Deus. Quando você cuida dos seus filhos, você está glorificando a Deus. Quando você cuida do seu marido, você glorifica a Deus. Então, sua primeira ovelha é a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua casa. Então, Deus, ele observa a gente em cada detalhe. No zelo da nossa casa, no zelo do nosso esposo, no zelo dos nossos filhos. Então, a gente renuncia. Sabe quando a gente renuncia? Quando a gente chega em casa cansada, acabada. Nosso corpo quer assim, eu quero deitar. Eu quero descansar, porque amanhã eu tenho um dia puxado. Mas mesmo assim, você tem prazer em ir para a cozinha e fazer a melhor comida para seu esposo. Você está glorificando primeiro a Deus. E depois você está honrando a vida do seu esposo. E automaticamente, talvez naquele momento, você acha que nada está acontecendo. Mas o Espírito Santo está quebrando ele. O Espírito Santo está mostrando para ele o tesouro que ele tem dentro de casa. Então, todas as vezes que eu faço algo para Deus, depois eu honro ele. E se eu honro ele, o Espírito Santo vai incomodar ele de uma forma ou de outra para que ele me honre também. Então, a partir de hoje, honre o seu esposo, cuide dele. Se você tem algo mal resolvido dentro de você, eu faço atendimentos, eu ouço muito isso. Eu sou assim, porque eu já passei muita coisa lá atrás e hoje eu não quero passar. A partir de hoje, pega essas bagagens e jogue fora. Você não tem que pegar um fardo que é seu de lá de trás e transbordar em cima do seu cônjuge, em cima da sua esposa, do seu esposo. O que você passou lá atrás, você passou. E deixa eu te falar algo. Tudo que você passa na sua vida não é para você se autopenalizar, se vitimizar. É para você glorificar o nome de Deus, porque Deus está permitindo que você passe por tudo aquilo, porque lá na frente tem alguém passando pela mesma situação, ou pior que você, porque precisa da sua ajuda. Então é para a glória dele. Toda a honra é para a glória dele, e todo sofrimento é para a glória dele. Tudo que eu passei na minha vida, eu saí de 2 relacionamentos. Não tenho vergonha de falar, porque Deus, ele me moldou para eu estar aqui hoje. Tudo que eu passei, dos relacionamentos que eu tive, foi para estar aqui hoje falando com vocês. Eu não tenho feridas, eu não tenho mágoa. O que vocês me disserem que passa dentro do relacionamento de vocês, eu passei. Eu fui espancada, eu fui humilhada, verbalmente, fisicamente, tudo. Eu fui traída.
mas eu fui para a glória de Deus, foi para estar aqui. Para cada atendimento eu ter o que falar. Então, tudo que você passa na sua vida, dentro de um relacionamento, não é para você se autopenalizar, não é para você se vitimizar ou para você guardar essa bagagem e transbordar em cima da próxima pessoa que passar pela sua vida. Não, é para você se curar, para curar alguém lá na frente. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto, mas eu creio que essa palavra para as mulheres guardaram. Domingo retrasado foi para os homens e hoje foi diretamente para as mulheres. E a palavra hoje é renúncia. Tudo que saiu dos lábios da minha esposa, eu creio que foi o Espírito Santo falando com alguém aqui, com todas. É só nós colocarmos em prática. É fácil? Quem tem a sua dor é quem geme. Mas eu acredito que se você ouviu, guardou lá fora, lá dentro de casa, um dado momento você vai lembrar do que ela disse aqui. Feche os seus olhos, segure a mão do seu marido, da sua esposa. Meu Pai, nós nesse momento seguramos nas mãos do nosso companheiro ou companheira, porque o Senhor é união, o Senhor é amor. O Senhor não quer ver um casal distante, o Senhor não quer ver um casal brigado, o Senhor não se alegra em ver um casal, meu Deus, brigado, sem se falar dentro de casa. O Senhor se alegra em ver o casal unidos, vivendo em lua de mel, cuidando um do outro. Ah, Senhor, que nesse momento o Espírito do amor, o Espírito da paz, o Espírito da paciência, o Espírito do perdão, o Espírito da renúncia venha se apoderar de nós agora, para mantermos o nosso relacionamento saudável, meu Deus. Abençoe cada casal diante desse altar. Abençoe aqueles que também estão aqui e o seu marido não está, a tua esposa não está, mas que o Senhor venha visitá-los também. Que essa bênção, meu Pai, do casal se estenda para a casa, para os filhos. Que os filhos sejam abençoados. Que os filhos sejam, meu Pai, abençoados através desta oração. Nós declaramos a bênção diante do altar para todos os casais. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que crê digam: e graças a Deus. E bem forte para o nosso Deus. Bem forte para o nosso Deus.